Lembra que eu me comprometi com vocês de falar sobre liderança? Falei sobre a liderança nos clássicos, falei sobre Maquiavel no último vídeo meu. Hoje eu queria falar sobre Max Weber, o cientista social alemão, um dos grandes pilares da sociologia, um homem que discutiu muito política. E vamos dizer que Weber sabia discutir a política de uma forma muito interessante, que é a questão do líder. A política para ele estava muito ligada à liderança. O homem público, por exemplo, o grande líder, que pode ter aí três grandes condições que o fazem. Três elementos fazem o líder. Primeiro, o que ele chama de liderança lógica, a liderança legal, legítima, aquela que está na Constituição. Aquela que está descrevendo o cargo, a função de um presidente da República, por exemplo, do presidente do Legislativo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, aquela que define numa empresa a liderança quando você assume um cargo de direção e o seu cargo está na descrição de funções e de cargos da empresa, no organograma, enfim, aquilo que é lógico, aquilo que é racional, aquilo que a empresa espera de você e que está no estatuto dela, está na norma dela. Este é um tipo de líder, ele tem que cumprir aquilo. Ele foi contratado, no caso de uma empresa, ele foi eleito, no caso de um líder político, para fazer isso. Agora existe também aquele líder que é o que nós chamamos de líder tradicional, em que ele está no poder porque ele representa uma casta, um grupo, ou expressa valores que as pessoas tradicionalmente gostam. Pessoas que costumam ser apontadas como líder porque elas vêm de um determinado segmento social. No passado, por exemplo, a aristocracia feudal, a corte, o clero, aqueles que pertenciam às famílias de liderança, das famílias tradicionais. No Brasil, a tradição da família dos coronéis, aquelas famílias que mandam nas cidades, que tem um sobrenome que se impõe sobre todo mundo, enfim, que tradicionalmente tem poder. Vou te dar um exemplo prático. A família Magalhães, na Bahia, está lá. Nós temos Magalhães Neto, o governo baiano, é uma demonstração clara de um líder que permanece por tradição. Antônio Carlos Magalhães Neto. Enfim, nós temos também a liderança, e essa é a mais importante talvez, que é a liderança carismática. É o líder que é líder, principalmente porque ele tem carisma. Ele consegue atrair para as pessoas quase que como um iluminado divino, um Messias, um escolhido. A forma como ele fala, a forma como ele se comunica, a forma como ele atrai, a forma como ele envolve as pessoas que são lideradas por ele. O carisma ou nasce ou se exercita, mas às vezes é um dom que alguns têm que outros não têm. A liderança para alguns, eu acredito que a liderança pode ser exercida por todos, mas os líderes carismáticos literalmente se destacam e eles às vezes têm um dom, algo que é deles.